e um marido imigrado que rapidamente se juntou à família. Assistiu ao seu desenvolvimento, mas também ao volte-face deste processo. Só não assistiu à morte dos 2 companheiros da terra porque tinha o filho doente. Senão também estaria lá para acudir ao UCP Bento Gonçalves. Eu assisti ao acabamento, que foi muito doloroso. Corremos à frente da GNR e dos cavalos e a levar porrada e tudo isso eu assisti. Mas pronto, foi assim, foi triste. O acabamento foi triste. Podia ter acabado e ser um bocadinho melhor. A reforma agrária apanhou Alfredo Cunhal Sendi ainda menino de 8 anos. O avô, apesar de ser uma pessoa sensibilizada para os desequilíbrios sociais, acabou por se ver expropriado dos seus terrenos. À distância de anos e sem ter vivido a agitação desses tempos, Alfredo Cunhal Sendi acredita que o caminho devia ter sido outro. Acho que era preferível termos tido várias reformas do que ter uma revolução tão drástica. Acho que é importante perceber que não tenho dúvida que as coisas deviam ser mudadas. Não concordo com a forma como elas foram mudadas e criou, toda essa inversão de poderes tão drástica. De um lado, os intervenientes acreditam que o processo pode não ter sido inteiramente justo, mas o possível na época. Do outro, estão ódios ainda por esquecer e feridas demasiado recentes. Mas há uma coisa que se tenta manter nos dias de hoje. Eu acho que esse processo de reforma agrária e o 25 de Abril conquistaram uma coisa que ainda não foi retirada aos trabalhadores. Deu dignidade aos trabalhadores. Os trabalhadores conquistaram neste processo de dignidade. O Largo do Carmo foi o palco principal da Revolução, mas não é só este local mítico que merece destaque. Ainda no âmbito da reforma agrária, temos como convidado do programa de hoje Constantino Pissarra, diretor da Biblioteca de Almodóvar e investigador do Instituto de História Contemporânea. Bom dia. Podemos dizer que a reforma agrária foi uma das principais marcas do 25 de Abril, uma das principais conquistas? Eu penso que sim. Inclusivamente eu acho que a reforma agrária é algo que se pode dizer que foi uma revolução dentro da própria revolução, que foi aquilo que sucedeu a seguir ao 25 de Abril e que se iniciou aqui neste espaço do ponto de vista simbólico. Não podia ser mais adequado, não é? É verdade. E quando eu digo que foi uma revolução dentro da revolução, é porque a reforma agrária alterou profundamente a estrutura económica e a estrutura social do Alentejo, fundamentalmente os 3 distritos do Alentejo, Beja, Évora e Porto Alegre, mas também incidiu sobre Vila Franca de Xira, portanto, concretamente o concelho do distrito de Lisboa, sobre concelhos do sul de Santarém, chegou a ir ao sul de Castelo Branco, portanto, uma área chamada a Zona de Intervenção da Reforma Agrária, onde os trabalhadores ocuparam as terras. Exatamente, e passaram a explorar de forma coletiva qualquer coisa como 1.162.000 hectares de terra, e nessa área que não era área agrícola total, não chegou a 50% da área agrícola total de todo este território, e onde constituíram perto de meio milhar cerca de 500, para ser mais preciso, cerca de 500.000 unidades, novas unidades de produção, cooperativas e UCPs, dando emprego a cerca de 70.000 O objetivo era mesmo esse, não é? Era dar emprego e aumentar a produção também. Sim, porque as ocupações de terras, e só 2 minutos explicar isto porque é importante, as ocupações de terra resultam de uma reivindicação dos trabalhadores agrícolas que não tinha a ver com as ocupações. Não tinham direitos? Os trabalhadores, a seguir ao 25 de Abril, o que eles colocam em cima da mesa, o seu caderno reivindicativo, são
a melhoria das condições de trabalho, aumentos salariais, e eles aumentaram de forma significativa, de cerca, por exemplo, só um exemplo, os homens ganhavam antes do 25 de Abril cerca de 80 escudos dia e imediatamente a seguir ao 25 de Abril, portanto em junho de 1974, estavam a ganhar 160 escudos dia, portanto um aumento para o dobro, e a garantia de emprego. E é através da luta pela garantia de emprego que se vai às ocupações de terras. Ou seja, os trabalhadores ocupam as terras como forma de garantir o emprego. E que é um processo que desenvolve-se fundamentalmente a partir do ano de 75. Aliás, há um marco importante para isto, que é o dia 26 de janeiro de 1975, em Beja, a segunda Assembleia de Delegados do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas. Os trabalhadores reúnem os delegados, representantes de 72 freguesias, e aí, pela primeira vez, os trabalhadores aprovam uma moção onde defendem a expropriação da grande propriedade e a constituição de novas unidades coletivas de produção geridas pelos trabalhadores em conjunto e não o reparto da terra, porque essa não era a reivindicação dos assalariados rurais do Alentejo. Foram essas as principais transformações levadas a cabo pela reforma agrária? Esta é a transformação económica, ou seja, a transformação em termos das condições de produção. Trabalho. Mas isso tem um efeito social importantíssimo, porque os assalariados rurais que estavam afastados do exercício da cidadania das vilas e aldeias do Alentejo, portanto, o que domina até ao 25 de Abril é uma ordem social onde o senhor da terra domina a estrutura social destas vilas e destas aldeias, e os assalariados rurais vivem na periferia, sem direitos de cidadania. Ora, na altura que se dá este processo de ocupações, que se dá a apropriação coletiva da terra e dos instrumentos de produção, dá-se uma espécie de libertação deste enorme grupo social que alcança a cidadania plena. Porquê é que a reforma agrária não vingou na altura? Bom, qual é que foi o principal motivo? A reforma agrária, como se percebe, afrontou uma classe social que era um lobby poderosíssimo, portanto, os senhores da terra. E, portanto, a evolução política na sociedade portuguesa faz com que, nomeadamente a partir do sexto governo provisório, e nomeadamente após o 25 de novembro, o poder político avança do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da atuação prática, porque a atuação prática foi mais radical do que a própria legislação, entrou-se num processo de desarticulação destas novas unidades coletivas de produção. Se calhar nem deu o devido tempo, não é? O devido tempo de experiência, o devido tempo de avaliação. Não deu, eu penso que não deu, sobretudo em unidades estas novas unidades de produção, que tinham uma característica que era tentar compatibilizar o aumento de produção, que era uma necessidade do país, não é, para a sua autossuficiência em termos alimentares, com a maximização do emprego. Portanto, esta era a lógica de gestão destas novas unidades de produção. A partir do sexto governo e depois por aí fora, houve um processo desencadeado pelo poder político, traduzido no retirar de parcelas de terra estas novas unidades de produção, era o chamado direito de reserva, e entregando-as aos antigos proprietários, independentemente de eles precisarem da terra para subsistir ou não. E, portanto, de direito de reserva em direito de reserva, portanto, as unidades coletivas de produção foram ficando cada vez mais reduzidas até se transformarem em explorações sem viabilidade do ponto de vista económico e, portanto, passados 35 anos, a recomposição da grande propriedade é uma realidade nos 3 distritos do Alentejo e na chamada zona de intervenção da reforma agrária. E se fosse hoje em dia a reforma agrária como estava a ser feita, acha que conseguiria subsistir na economia atual? Essa é uma pergunta complicada. É uma pergunta complicada. O que lhe posso dizer sobre isso é que o desmantelamento da reforma agrária foi feito em nome de explorações agrícolas capitalizadas, com uma agricultura intensiva, que se pudesse pôr esta zona do sul do país a produzir, muitas com explorações agrícolas de base familiar e, portanto, um pouco com esta ideia se desarticulou aquelas novas unidades de produção e se fez a adesão à Comunidade Económica Europeia. Agora a União Europeia.
A gente olha hoje e o que vimos é tudo menos uma agricultura produtiva em termos do Alentejo. E olhando E muitos subsídios. Exato, e olhando com um pouco mais de atenção, encontramos uma agricultura que produz em perda, que vive do subsídio, dado não em função da produção realizada e não em função